Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16/11, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 13 ao capítulo 14. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar da primeira viagem missionária de Paulo. Nessa primeira viagem, ele não vai sozinho, com ele vai Barnabé. E nós podemos observar quão maravilhoso foi esse momento aqui para a igreja primitiva, ressaltando que, desde a conversão de Paulo, que aconteceu no capítulo 9 de Atos, vai decorrer 14 anos para que Paulo seja enviado como missionário. 14 anos que Paulo se submete, está ali debaixo da cobertura dos outros apóstolos, se submetendo, contribuindo com a sua igreja local, ensinando a sinagoga ao seu povo ali, né, a sua região. E somente após 14 anos é que Deus vai enviar Paulo e Barnabé. Por que Deus enviar? Porque o comando veio do Senhor e apenas a igreja reconhece, né? E olhe só como isso aconteceu. Está descrito aqui no capítulo 13 e é um aprendizado muito grande para nós nos dias de hoje como igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, né? Então, nós estamos vendo aqui a menção de dos 5 ministérios que deve haver dentro de uma igreja, não é? Então, nós vimos os apóstolos, agora aqui nós estamos vendo a menção de mestres e profetas, né? Então, nós temos apóstolos, nós temos profetas, nós temos evangelista, nós temos pastores e temos mestres, né? Então, são os 5 ministérios que é aqui mencionado na palavra de Deus. Então, voltando, o primeiro dedo aqui é os apóstolos, né? Eles tocam todos os outros ministérios. Temos aqui o dedo indicador de quem é esse ministério. Ministério profético, eis que te digo. Temos aqui o dedo maior, que é o ID, o evangelismo. Temos aqui o dedo anelar, né? O dedo da aliança. Diz a respeito do quê? O pastor, né? A aliança que Deus traz, né? A aliança ministerial de cuidar de outros, né? É representado ali na figura do pastor. E temos aqui o dedo midinho, que representa o ministério, né? Os mestres, né? É aquele dedinho que vai, né? Futuca, vai nas entrelinhas, trazendo revelações extraordinárias de Deus para a sua igreja. Então, os 5 ministérios são para edificação do corpo de Cristo. Então, aqui no capítulo 13, nós vamos ver a menção desses 2 ministérios, ministério profético e de mestre, que eram muito atuantes ali na igreja apostólica, na igreja primitiva. Olha só, havia na igreja de Antioquia profetas e mestre, e aí ele cita algum deles: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Tetraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo,
para a obra que eu os tenho chamado. Então, quem traz o chamado é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que vai te direcionar no teu chamado. Foi assim com Paulo e Barnabé. E a igreja vai reconhecer esse chamado e te enviar a esse chamado. Foi assim, veja só. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram, né? Então, eles foram enviados pela igreja em reconhecimento ao chamado trazido por Deus sobre a vida de Saulo, né? Aqui já começamos a ver relatos, né, de mencionar Paulo, né, e Barnabé. Enviados, pois, olha aqui no versículo 4, pelo Espírito Santo desceram a Selúcia e dali navegaram a Chipre. Chegando em Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de Bar-Jesus, o qual estava com Procôncio Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico, se opunha. E aí, Saulo, também chamado de Paulo, tá aqui no versículo 9, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Então, ele vai endereçar a fala dele agora a quem? Elimas, o mágico que atrapalhava o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, a ouvir a palavra de Deus. E aí ele fala para Elimas: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e escuridade, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge de Mafília, e João, porém, apartou-se deles, voltando para Jerusalém. Mas eles atravessaram Perge para a Antioquia da Pisídia. Indo num sábado à sinagoga, assentavam-se. Então, você vai ver aqui do primeiro momento, Paulo e Barnabé preocupados em pregar em toda a sinagoga nas cidades aonde eles chegavam, né? Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E aí Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis ao Senhor, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e os exaltou o povo durante a peregrinação do Egito, da onde os tirou com um braço poderoso. Olha só. Então ele começa citando o livro de Êxodo, né? Êxodo 1:7, o nascimento de Moisés, Êxodo 2:51. Aí ele continua: e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança.
Ele está falando o quê? Ele está falando de Deuteronômio 7, que é a promessa. Ele está falando de Josué 14:1, que já é, né, ali a possessão da terra prometida. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, deu-lhes juízes. Então ele está falando da era dos juízes, né? Juízes 2:16, onde Deus levantava homens, né, para nomeando-os como juiz sobre Israel, né? E depois disso nós vamos ver que da era dos juízes finalizando, Deus chama o profeta Samuel. Isso relatado por Paulo, né? Ele faz menção de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Então, eles pediram um rei, Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da terra de Benjamim, né? Isso lhe pelo um espaço de 40 anos. Então, 1 Samuel 8, 1 Samuel 10, nós vamos ver o reinado de Saul. E tendo tirado este, levantou-lhe o rei Davi, também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha que lindo, né? Isso está relatado em 1 Samuel 13, 1 Samuel 16 e também em Salmos 89 e 20. Então, ele vai falar de Davi, e logo em seguida ele vai falar sobre João, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele pelo batismo de arrependimento. E aí, por fim, ele vai falar: irmãos da descendência de Abraão, a vós outros que temei a Deus, e a nós foi enviada a palavra de salvação. Então aqui ele já começa a falar a respeito do Messias, de Jesus, né? Então ele vai mencionar aqui capítulos, né, que nós vimos que fala do nascimento e do ministério de Jesus, que está lá relatado em João, Marcos, Lucas, né? E João também. E aí nós vamos ver que ele fala também da ressurreição no 29, depois de cumprir tudo isso a respeito dele, como estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram num túmulo. Então ele fala: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e visto isso, muitos dias, pelos que com ele subiram a Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Então ele faz aqui uma bela retrospectiva, desde o Êxodo, né? Desde até mesmo antes do Êxodo, e aí a menção do Êxodo, a menção da era de Josué com a conquista da terra prometida, juízes, e 1 Samuel, 2 Samuel, os reinados, não é? Ele faz toda essa menção aqui no capítulo 1. Instando-os a pregar, e a pregação de Paulo foi tão extraordinária que no capítulo 42 eles convidam Paulo para continuar essa pregação da palavra no sábado seguinte. E ao saírem eles rogaram que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. E aí, despedida da sinagoga, muito dos judeus e dos prosélitos, esses prosélitos aqui são judeus que se converteram, né? Na verdade, eram gentios que se converteram ao judaísmo, né? Então, chamados de prosélitos, judeus convertidos. E piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando, persuadiram a perseverarem na graça de Deus. E Paulo e Barnabé, enfim, vão deixar ali, né, as sinagogas e vão seguir para falar da palavra de Deus aos gentios. E olha o versículo 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, alegravam-se na palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, né? E divulgava-se a palavra de Deus por toda a região. Olha que lindo, não é? Isso é o cumprimento do envio desses dois homens maravilhosos. Você percebeu que nós falamos que ele tinha um auxiliar chamado João, não é?
E você percebeu que ele voltou para Jerusalém? Permaneceu quem? Permaneceu Barnabé e Paulo, exatamente os que foram chamados. Olha a importância de observarmos, né? Não irmos pela nossa força, pela nossa vontade, mas pelo chamamento do Espírito Santo, né? Porque ele sim fará arder em nós o chamado, né? Que trouxe a nós do início ao fim. E aí Paulo e Barnabé, né, em encômio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falavam de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto os judeus como os gregos. Mas os judeus incrédulos incitavam e irritavam os ânimos dos gentios contra os cristãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles eram feitos sinais e prodígios. Olha que lindo, né? E aí nós vamos ter a cura de um coxo, na cidade de Listra. É muito maravilhoso, porque aqui ele não só fala dos prodígios, mas é mostrado também quais eram esses prodígios. E aí nós vamos ver que Paulo vai ser apedrejado. É isso mesmo que você está vendo. Sobrevieram, sabe quem? Não foi os gentios, não. Foram os judeus de Antioquia e Icônio, que instigando a multidão lhe apedrejaram a Paulo, arrastando-o para fora da cidade, dando-o como morto. Rodeando, porém, os discípulos levantaram e o entrou na cidade, né? O levou para dentro da cidade no dia seguinte, né? Após recobrar as forças, Barnabé, né? Partiu com Barnabé para Derbe, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.